Agora vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 5. Atividade 1. Geometria nas rodovias. Junte-se a um colega e leia o texto a seguir. Em seguida, analisem as informações sobre as rodovias transversais e escreva um parágrafo explicando cada uma delas. Aí a gente tem um textinho que vocês vão ler. E aqui, no texto, a parte mais importante, a gente tem aqui, ó. As rodovias que cruzam o país em linhas horizontais, ou seja, as transversais, têm como primeiro algarismo o 2, como por exemplo a BR-230. Os demais números indicam a posição da estrada no território nacional. Se o número de uma estrada transversal estiver entre 00 e 49, a rodovia está ao norte da capital, e entre 50 e 99 está ao sul, em função da distância da rodovia ao paralelo de Brasília. Então, as informações aqui, importantes que a gente tem que saber, é que quando o algarismo, nosso primeiro algarismo é o 2, quer dizer que essa rodovia é uma transversal. E os outros dois números, eles, indicam a posição da estrada em relação à capital, que é Brasília. Ou seja, se estiver entre 00 e 49, a gente está ao norte da capital. Se estiver entre 50 e 99, estamos ao sul da capital. Então, se uma pessoa está viajando em território nacional pela rodovia BR-230 e outra pela rodovia BR-262, de acordo com o texto, qual será a posição dessas pessoas? Se a pessoa está na BR-230, a posição dela, ela está ao norte da capital federal. Por quê? Porque os nossos dois últimos números está entre 00 e 49, que nos fala, que está ao norte da capital. E a outra rodovia BR-262, os dois últimos números estão entre 50 e 99, ou seja, está ao sul da capital. Então, BR-230 está ao norte, BR-262 está ao sul. Na vista aérea de uma rodovia, temos a localização da BR-230. Organize-se em trios e faça uma pesquisa sobre por que essa rodovia é chamada de transversal, além do nome dessa rodovia e suas características. Organize uma apresentação para os demais colegas da sala para apresentar o resultado de sua pesquisa. Então, esta aqui é uma pesquisa, pessoal de vocês. Algumas informações importantes que deve conter seria que a nossa rodovia BR-230 é uma rodovia federal. Por quê? Uma rodovia federal porque ela apresenta aqui, ó, o BR. O tipo de rodovia é transversal. Pela indicação do número 2, a rodovia é transversal. Sempre que tiver o número 2 aqui no nosso primeiro termo, ela é uma rodovia transversal. E em relação aos dois últimos algarismos, está entre 00 e 49, ou seja, está localizada ao norte da capital federal. Essa aqui é um breve resumo que deve conter na pesquisa de vocês. Pesquise o significado de transversal em matemática e compare com o da estrada. Eles são equivalentes? Se a gente for pensar, as estradas transversais
são as linhas horizontais que cortam o país de leste a oeste, certo? E na matemática, há uma transversal, é o nome dado à reta que cruza um par ou um feixe de retas paralelas. Ou seja, aqui do lado, ó, na matemática, ó, as nossas retas vermelhas são retas paralelas. E a nossa reta azul é uma reta transversal. Ou seja, né, ela está aqui cruzando o nosso par de retas paralelas. Se a gente considerar que uma transversal é aquilo, né, que cruza, ó, e que atravessa um determinado ponto, então a gente tem, né, que sim, o significado entre as estradas transversais em matemática são equivalentes. Concluída a atividade número 1 da situação 5, vamos para a atividade número 2. Feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Um engenheiro foi contratado para fazer o mapa das ruas de um condomínio fechado. Ao final dos estudos, apresentou os seguintes esquemas: esquema A e o nosso esquema B. Para cada esquema, utilize um transferidor para verificar o que acontece com os ângulos quando a nossa reta M intercepta as retas R e S. Registre suas conclusões. Né? No nosso esquema A, o que a gente pode perceber? Que R é paralela, símbolo, né? Paralela é duas barrinhas, a S. Ou seja, essas duas retas são paralelas. E a reta M é a nossa transversal. Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que na nossa reta M, né, os ângulos formados aqui entre a reta M e a reta R possuem as mesmas medidas dos ângulos correspondentes formados pela reta M e a reta S. Né? O que isso quer dizer? Que aqui a gente tem, ó, um ângulo, e esse ângulo é correspondente, é equivalente a este ângulo aqui, o oposto pelo vértice. São ângulos iguais. E a gente também pode concluir que, como as retas são paralelas, R e S, e a gente tem uma transversal cortando, este ângulo aqui, com o oposto dele, né? Opa. Também é correspondente. Então, né, como são as retas paralelas, estes ângulos aqui, ó, com a mesma cor, são correspondentes, ou seja, têm a mesma medida, tá bom? E, né, no mesmo caso acontece aqui, ó. Estes ângulos, o ângulo aqui com o ângulo aqui é correspondente, são iguais, e o ângulo aqui com o daqui também são correspondentes, são iguais. E, né, os quatro, pensando num todo, né, os quatro ângulos em vermelho são iguais e os quatro ângulos em azul são iguais no nosso esquema A. No esquema B, né, a gente sabe que os opostos aqui pelo vértice são iguais. Ou seja, esse ângulo verde aqui corresponde opa, a este aqui, ó.
porque são opostos pelos vértices. E este aqui deste lado corresponde a este aqui, que são opostos pelos vértices. Mas a gente tem que a nossa reta R não é paralela à reta R. A S, né, não é paralela à reta R, no esquema B. Então, a gente não vai ter, né, igual a gente teve no esquema A, 4 ângulos, né, que seriam aqui os 4 azuis são ângulos iguais e os 4 vermelhos ângulos iguais. Aqui não. Somente vai ser igual os ângulos que são opostos pelos vértices. Então aqui, ó, este aqui já é de outra cor. Corresponde a este aqui, que são iguais. São opostos pelos vértices. E este aqui corresponde ao daqui. Né? Então, no esquema B, a reta M é transversal à reta R e S, que não são paralelas. E os ângulos formados entre a reta M e a reta S não possuem as mesmas medidas, exceto os ângulos que são opostos pelos vértices. Agora o próximo. A seguir temos duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Na imagem, nomeie as retas paralelas de R e S e a transversal de T. Então, né, para a gente somente nomear, ou seja, nossas retas paralelas. Uma é a reta R e a outra é a reta S. E a nossa transversal é a reta T. Então, o exercício A, somente para localizar, né, qual é qual. A nossa reta transversal é a que corta, né, as duas retas paralelas. Use um transferidor e verifique se há ângulos com a mesma medida. Com eles, como eles estão posicionados em relação às retas RT e às retas RS. E em relação às retas ST, escreva um pequeno texto sobre estas descobertas. Então vamos fazer análise, né, de cada caso. Em relação às retas R, que é a nossa primeira reta paralela, e T, que é a nossa reta transversal, os ângulos 1, que é este vermelhinho, e 3, que é o verde, o 2, que é o roxinho, e o 4, que é o amarelo, possuem a mesma medida. Por quê? Porque são ângulos opostos pelos vértices. Isso acontece também em relação à reta S e T, ou seja, 6 e 8 são correspondentes e 7 e 5 também são correspondentes, porque são ângulos opostos pelos vértices. Agora, em relação a retas, né? R e S, são as nossas duas paralelas. A gente tem que os ângulos 3 e 4 e 5 e 6 são os ângulos, né, chamados internos. Por que internos? Porque, né, estão aqui do lado, como a gente pode falar, do lado de dentro. E os ângulos 1, 2 e 7 e 8 são chamados externos porque estão para o lado de fora. Se a gente observar, né, os ângulos 1 e 5, 4 e 8, 2 e 6, 3 e 7, eles são chamados de ângulos correspondentes. Ou seja, esses ângulos têm a mesma medida. Como a gente tem duas retas paralelas, né? Então, o
5, o 2 com 6, o 3 com 7 e o 4 com 8 são, né, correspondentes. Outra observação que a gente pode fazer é que os ângulos 3, que é o verde, e 6, que é este amarelo mais escuro, e o 4 com o 5 são chamados de ângulos colaterais internos. E, né, como são colaterais internos, eles são suplementares. Ou seja, se a gente fazer, né, 3, o ângulo 3, mais este ângulo aqui 6, temos que chegar numa resposta de 180 graus. Por quê, né? Ó, meia volta, né? Aqui, ó, meia circunferência é 180 graus. Então, este 6 somado com o 3 tem que dar 180 graus. E a mesma coisa acontece com o 4 e o 5. A soma desses dois tem que dar 180 graus. Os ângulos 2 e 7 são estes aqui, ó. E os ângulos 1 e 8 são chamados de colaterais externos, né? Os internos, né, estavam para o lado de dentro e agora os externos para o lado de fora. E estes ângulos, né, são também suplementares, ou seja, somando o ângulo 1 com o ângulo 8, temos que ter 180 graus. Somando o ângulo 2 com o ângulo 7, também temos que obter, né, os 180 graus. Os ângulos 4 e 6, estes dois aqui, ó, e 3 e 5 são ângulos alternos internos. E estes ângulos são congruentes, ou seja, a mesma, né? O 3 corresponde ao 5, ou seja, eles têm o mesmo ângulo. E o 4 tem o mesmo ângulo que aqui o 6, tá? Eles são iguais. Os ângulos, né? 2 e 8 e 1 e 7 são os ângulos alternos externos e estes ângulos também são congruentes, ou seja, o 1 e o 7 são ângulos iguais e o 2 e o 8 também são ângulos iguais, ângulos, né, de mesma medida, tá bom? Então essa aí é uma análise, né, que a gente uma análise que a gente fez no exercício B. O próximo exercício é de resposta pessoal, né, uma pesquisa para vocês pesquisarem, né, nos sites e comparar com o registro dos demais colegas. Agora o 2.4. Usando as relações descobertas por você, determine a medida de cada um dos ângulos indicados.
Então, né, na letra A. Na letra A, ele me deu um ângulo de 144 graus, correto? E a gente tem que descobrir este ângulo alfa. A gente sabe que, se aqui tem 144, este restante aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, ele é, né, o que falta para completar 180 graus. Ou seja, se a gente faz, né, 100, né, e 80, que é o total, menos 144, que é o que já tem, a gente vai descobrir que aqui, ó, equivale a 36 graus. Porque a nossa soma aqui tem que dar 180, por isso que aqui é 36. Os ângulos opostos pelos vértices são correspondentes. Ou seja, aqui é 36 graus e aqui é 144. Observando que a reta R e S são paralelas, então a gente pode concluir que este ângulo em vermelho, que é o 36 graus, ele também é aqui, ó. É correspondente a esta parte aqui, que também é 36 graus. E, né, como os ângulos opostos pelo vértice são iguais, o nosso alfa também é o nosso ângulo vermelho. Ou seja, o alfa, a gente descobriu que ele é igual a 36 graus. Outra observação, né? Aqui a gente fez observando cada caso. Outra maneira diferente é que os ângulos 144 graus e o alfa são colaterais externos. Né? Ó, colaterais externos. Ou seja, alfa mais 144 tem que dar 180 graus. Logo, alfa é igual a 36 graus, que é a resposta que a gente encontrou. Agora, no próximo caso. Vamos fazer a análise geral. A gente tem que descobrir o valor de x e y. A gente sabe que, se aqui é 60 graus, o nosso ângulo oposto pelo vértice também é 60 graus. E quanto, né, que falta? Este ângulo aqui, né, é o quanto falta para chegar em 180. Ou seja, 180 menos 60 graus, a gente vai descobrir que este ângulo aqui corresponde a 120 graus. Porque a soma, né, deste ângulo com este tem que dar 180. Logo, o ângulo aqui é 120 graus. E o oposto dele, pelo vértice, né, também é 120 graus. Como as retas R e S são paralelas, o nosso ângulo de 120 ele é correspondente ao nosso ângulo Y. Ou seja, né, chegamos então que Y é igual a 120 graus. E o X? Como, né, novamente, as retas R e S são paralelas.
E a gente tem que aqui temos os 60 graus. E as nossas retas são paralelas, automaticamente, né? Este ângulo aqui, ó, que é os 60 graus, ele vem também para cá. Ou seja, este ladinho aqui é 60 graus. Como são ângulos opostos pelos vértices, aqui também é 60 graus. Logo, né, o x é 60 graus. Então a gente tem que os ângulos 60 graus, este e x, em relação à reta S, são alternos internos. Ou seja, se x é igual a 60 graus. A gente tem também que os ângulos 60 graus e o C, né, olhando aqui, ó, dando o nome daqui, né, dessa parte verde de C, são suplementares, ou seja, o C mais 60 é igual a 180. Então, logo, né, é o que a gente viu, encontramos os 120 graus. E assim, a gente encerra a situação de aprendizagem 5.